Olá, galera. Sou o professor Wagner, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do ecossistema, né? E hoje a gente vai estar falando sobre as principais características do ecossistema, né? Então, ecossistema é uma associação entre a comunidade e o meio onde ela está instalada, né? Porque a gente vem estudando, lembra? População e comunidade. Recapitulando, lembra? População é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem numa determinada região. Tudo bem? Até dei exemplo, pensando num campo de futebol, ali só tinha um grupo de 10 zebras, e ali seria então uma população. Levando para outra ideia de pensamento, no mesmo campo de futebol, tudo bem? No mesmo campo de futebol eu tenho lá 10 zebras, 3 leões e duas girafas. Ali já é uma comunidade, porque são várias espécies vivendo naquela região, certo? Então, essa é a ideia quando a gente diferencia população e comunidade. População, grupo de indivíduos da mesma espécie. Comunidade. Comunidade já é o contrário, são grupos de várias espécies vivendo junto, né, numa determinada região, tá? E o que determina uma característica importante do ecossistema? É o fator biótico e abiótico. Quando a gente pensar no fator biótico, é aquilo que faz parte dos seres vivos. Tudo que tem vida, determinamos fator abiótico, biótico. Tudo aquilo que não tem vida, fator abiótico, né? Por exemplo, luz solar, calor, frio, água, vento, pedra, terra, sedimento, clima, né? Tudo isso são fatores abióticos que não têm vida, mas é fundamental que tenham eles, o fator abiótico, que eu acabei de falar, listei alguns exemplos, para que possa desenvolver o fator biótico que é a vida, tá? Vamos lá. A parte biótica contém produtores e consumidores e também decompositores. Então, a parte biótica, que é a interação entre os seres vivos interagindo junto, ele entra no fator dos níveis tróficos, né? Que a gente coloca lá produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? Se a gente pensar no meio terrestre, no ecossistema terrestre, são as plantas em geral e seus derivados, né? Folhas, frutos, semente, raiz, caule, tudo que pertence à planta faz parte dos produtores, que por sua vez segue uma ordem, né? Uma ordem dos consumidores, que esses consumidores podemos dividir em consumidores primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Podemos também identificar eles como herbívoros e carnívoros, né? E também os onívoros, também que entram nessa parte, mas pensando sempre nos herbívoros e carnívoros. Então, sempre o C1, dentro do contexto, nessa ideia, quando tem o produtor, o C1 seria o consumidor primário, que seria quem? Os herbívoros, né? E quem seriam os consumidores secundários? Aquele que se alimenta do consumidor primário, que se alimenta do herbívoro, que por sua vez se alimentou dos produtores. Pensando numa cadeia alimentar, tudo bem? E assim por diante, o consumidor terciário come o secundário, que comeu o primário e assim por diante. Isso dá um exemplo de um ecossistema, porque o ecossistema ele só é determinado quando tem essa conjuntura, essa relação ecológica entre os produtores, consumidores e os decompositores. Que os decompositores nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica, que, por exemplo, que carcaça de animais de um abatimento, de uma morte de um ser vivo, a predação de um animal sobre o outro, sobrou a carcaça, resto de fezes, uma árvore que morreu, uma árvore que caiu num vento forte, derrubou, veio a decomposição, são fungos e bactérias que decompõem, fazendo com que todos aqueles nutrientes, tanto nos animais mortos e seus derivados como fezes, urina, chifres, etc., esses nutrientes, tanto das plantas quanto dos animais, voltem para o solo.
né, em forma de sais minerais, onde a planta, por sua vez, vai absorver todos esses nutrientes e voltar para o ciclo de uma cadeia alimentar. É bem interessante pensar que nada é perdido, né? Tudo é aproveitado pela natureza. Então, a parte abiótica, então, é importante a gente levar, que é o solo, que é a chuva, que são a matéria inorgânica que, do solo, como fósforo, enxofre, ferro, cálcio, potássio, toda aquela química inorgânica que está no solo que as plantas usam para sua alimentação, que nós usamos para a nossa alimentação a partir do momento que se alimentamos da planta ou dos animais, os seus derivados, tá? Alguns exemplos de ecossistema, nós temos o mangue, recifes de coral, lagos e etc. Nós temos então definindo dois tipos de ecossistema mais assim, a grosso modo, é, re- resumidamente. Nós temos o terrestre e nós temos o aquático. O aquático a gente pode dividir em marinho e de água doce, né? Vamos pensar. Água marinha é aquilo que é muito rico, né? Quando a gente vê aqueles recifes de corais nos filmes, aqueles programas que falam sobre ecologia, natureza, Animal Planet e tal. Discover, você vê lá eles mergulhando naquele recife de coral, vários animais coloridos, peixes, tubarões, crustáceo, estrela do mar, e vários outros animais interagindo, esponja do mar, água viva, todos interagindo ali, tudo bem? Então ali é um ecossistema marinho, né? E o ecossistema de água doce, ele também é muito importante, só que ele é muito mais simples, né? Então, é um ecossistema vivo, rico, importante. E nós temos o ecossistema terrestre, né? Formado por grandes florestas, né? Também ecossistema mais desértico, né? Ecossistema de regiões muito mais seca, né? Regiões, por exemplo, que tem neve, regiões onde tem muita umidade, como as florestas amazônica e a floresta da Mata Atlântica. Nós temos biomas de alteração, que no caso pensamos no Pantanal, que tem parte que ele fica com grande quantidade de água e na parte seca ele diminui, aparecendo mais a parte terrestre. Então é bem interessante entender os ecossistemas, né? Para ter uma, para ter uma ideia correta de um ecossistema, é necessário descrever os organismos presentes aos aspectos relevantes do seu ambiente. Por exemplo, uma descrição adequada de um lago requer uma descrição detalhada da água, assim como as espécies encontradas nela, né? Então a gente tem que entender um pouco sobre a água, né, para entender um pouco sobre esse ecossistema. Por exemplo, o grau de acidez, oxigênio, os nutrientes minerais encontrados naquela água, né? Então, eu tenho que saber o que tem naquela água para proporcionar uma biodiversidade naquele ecossistema. Nesse caso, são os fatores abióticos. Quais são esses fatores abióticos que faz com que aquele ecossistema se torne tão vivo, tão rico em biodiversidade? E é bem interessante, né? Vamos pensar aqui, ó. Em ecossistema terrestre, o solo forma um importante elo entre o organismo e seu ambiente físico. Então, nesse caso, eu tenho que entender: se eu tenho um solo rico em nutrientes, eu vou ter uma biodiversidade de seres vivos atuando ali, né? Agora, se eu já, por outro lado, eu tenho um ambiente ali pobre em organismo, em micro-organismo, em nutrientes, eu vou ter um ambiente muito pouco em relação à biodiversidade. E isso faz com que esses ecossistemas se tornem diferentes um do outro, tudo bem? Então vamos ver um pouquinho aqui uns detalhes. Então, galera, quando a gente olha o ecossistema aquático, nós temos que entender como que é a sua organização, né? Então ele é formado lá por plânctons, néctons e bêntons, né? Quem são os plânctons? O plâncton constitui pelos indivíduos flutuadores, que são arrastados pelas ondas, pelo vento ou por correntes marinhas. Então, o plâncton, ele é a base da cadeia alimentar marinha, ele se inicia. Então, os plânctons, ele pode ser dividido em fitoplâncton, tá? E zooplâncton, né? Vamos ver a imagem. Se a gente pensar em fitoplâncton, são
podemos caracterizar cianobactérias, que são micro-organismos, e microalgas, né? E por sua vez, quando a gente pensa em zooplâncton, estamos falando de animal. O que, que são? São larvas de animais invertebrados, né? Pode ser larvas de poríferas de água viva, né? Pode ser, no caso de esponjas do mar, pode ser de crustáceo, né? E aí vai, né? E essas zooplâncton se alimentam do fitoplâncton, que são de plantas. Fitoplâncton porque são seres produtores de oxigênio, já que eles fazem fotossíntese. São seres autotróficos, produzem seu próprio alimento, que serve de base de alimento para o zooplâncton, né? Essa é a ideia. Eles iniciam a base da cadeia alimentar. Tanto é que existe uma preocupação muito grande. Se nós começarmos a alterar cada vez mais o meio ambiente, o ecossistema, através do aquecimento global, o aquecimento do mar, né, a dessalinização, mudança da conjuntura abiótica da água, podemos diminuir a concentração de zooplânctons e fitoplânctons. E aí a gente vai ter a diminuição das grandes espécies de animais aquáticos que nós conhecemos, tá bom? Vamos ver aqui uns detalhes, né? Então, aqui, ó, os produtores, como eu falei, do ecossistema são as algas, microalgas, depois vem os zooplânctons, que são os animais que, no caso, seriam os primeiros zooplânctons, são as larvas de alguns protozoários, como pulga d'água, por exemplo, que são herbívoros, né? E que, no caso, se alimentam das microalgas, né? E depois vem os carnívoros, que são os nadadores, como peixes, caramujos, vermes, camarões e lagostas, né? E assim vai se formando aquela cadeia, né? Desde a pequena alga até aquele animal de grande porte, uma baleia, um cetáceo, né? Um grande mamífero marinho, né? Então a gente pode dividir também esses dois grupos assim de plânctons em nécton e bentons, né? Os organismos que nadam ativamente recebem o conjunto denominado nécton. Então, são seres chamados de nécton, que são eles que se modificam, que se movem, modificam não, perdão, que se movem. E já os bentos são aqueles que vivem no fundo dos oceanos, né? Que se rastejam, tá? Os decompositores são fundamentais, como os fungos e as bactérias, porque eles reciclam os nutrientes na água, né? Então, toda a carcaça de animais mortos, de peixe, resto de caça de animais, morte por tempo desses seres vivos, cai no fundo. E aí as bactérias e os fungos que são decompositores decompõem e esses sais minerais que estavam nesses cadáveres começam a se misturar, deixando aquele ambiente rico de nutrientes, tá bom? Principalmente para as microalgas e aí por sequência dos seres vivos. Então, nesse caso aqui, nós vamos começar a ver uns desenhos interessantes, tá? Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo que mostra aqui é, de uma ideia, né, da relação, né, desse ecossistema, no caso um ecossistema de água doce, pode ser. Então nós temos lá o sol incidindo luz sobre as plantas aquáticas, né? Essas plantas aquáticas que estão mais profundo, ou às vezes um pouquinho mais para fora até da água, algumas plantas, elas, nesse caso, começam a produzir fotossíntese, produz oxigênio para a água. Olha que interessante, para a água ficar oxigenada, para os animais usar esse oxigênio, né? Ela serve de alimento também para os micro-organismos, herbívoros e invertebrados, tá vendo a sequência que se alimenta? Quando as plantas e os micro-organismos, herbívoros e invertebrados morrem, entra a ação os micro-organismos, que vai devolver a matéria orgânica para o substrato marinho, ao substrato de uma água, de um lago, de um rio, onde as plantas vão ser utilizadas. E os predadores de maior porte começam a se alimentar. Esse é um esquema. E aí vem a troca gasosa, tá vendo? O oxigênio produzido por esses seres são lançados na atmosfera. Não sei se eu falei para vocês, mas 70% de todo o oxigênio produzido na Terra, que se concentra na Terra, vem dos oceanos pelos seres fotossintetizantes, entenderam como funciona?
É isso daí, é muito importante entender isso. E 30% de todo o oxigênio que sobra vem das florestas. Por isso que nós não podemos destruir as florestas e nem destruir as microalgas. Senão o ser humano e toda a vida na Terra vai morrer, vai entrar em extinção, tá bom? Então é bem interessante. Aqui então é o ecossistema de um lago, né? Vamos ver aqui um ecossistema de um lago. Olha que interessante também, bem vivo, né? Que imagem bonita. Então nós temos lá diversidade. Os números representam os tipos de seres que nós temos. Então nós temos lá crustáceos, nós temos larvas de inseto, né? Nós temos então aí diversidade de seres, né? Que estão convivendo ali, porque pequenas plantas, né? Algas, né? Que nós estamos vendo, né? Então, nesse caso, pensa aqui, ó, produtores, né? Se você pegar pelo desenho A, os produtores, plantas emergentes, né? Enraizadas ou fixa, 1, 2, 3 e 4, né? Então, vamos lá ver, ó. A 1, a 2, a 3 e a 4 são o quê? São as plantas produtoras de oxigênio, são seres autotróficos, produzem seu alimento e, por consequência, liberam grande concentração de oxigênio na água. Nós temos também fitoplâncton, né, nessa lagoa, nesse rio, vamos pensar. Nós temos o fitoplâncton, que é o número 5, né? Vamos achar aqui o número 5 aqui, o fitoplâncton. Olha lá ele lá, tá vendo? Pequenininho, bonitinho, vários desenhos dele. São os fitoplânctons, são pequenas algas, né? Nós temos depois os herbívoros, né? Letra A nos consumidores, é o 6, o 7. Depois nós temos os carnívoros, né? Que são 8 e 9, que também são várias larvas, né? E alguns animais de pequeno e médio porte. E depois vem os decompositores, 10 e o 11, né? Tem o O2, que é o oxigênio dissolvido, e o CO2 carbono dissolvido também. Por quê? Porque os seres vivos na água respiram. E quando eles respiram, eles consomem o oxigênio da água e liberam o CO2, tá? Muito importante também o CO2 ali naquele sistema aquático marinho. Vamos continuar aqui. E para finalizar, a gente tem aqui um ecossistema terrestre, bem simples, né? Não tão rico em biodiversidade para ficar mais fácil o entendimento, né? Então a gente tem aqui bem interessante, né? Bem simples, mas interessante. Nós temos uma árvore, né? O 3 e o 4, 2, né? Que no caso pode ser o grilo, o 2 também ali é uma borboleta, né? O 3 também nós temos um pássaro, pode ser um que se alimenta de inseto, pode ser que se alimenta de frutos, semente. Aí não vem ao caso, a gente tem que entender a conjuntura. Então, um é o produtor, que no caso é a grama ali, a graminha, né? E a árvore, né? O 2 e o 3 são os consumidores, né? Então, o 2 é um roedor, o 3 um pássaro, e o 4 são os decompositores, que são os fungos sobre os detritos no solo, né? Então, são aquele o 4, aqueles fungos que tem um chapéuzinho bonitinho. E também tem os fungos microscópicos que ficam na terra junto com as bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica que está no solo. Como eu falei, resto de fezes, resto de urina, cadáver de animais, resto de plantas que caiu um galho, resto de folha, é decomposta por eles. Então isso aí é um ciclo lá. E o que ocorre lá? O mesmo processo na água. A troca respiratória, processo gasoso, né? CO2 e oxigênio. A planta retira o CO2 e libera oxigênio, mas ela também consome oxigênio. E a mesma coisa, necessário para a produção do alimento através da fotossíntese, tudo bem? E é isso daí. Isso é um ecossistema, tanto o ecossistema terrestre como o ecossistema marinho, tá bom? Depois vocês dão uma lidinha aí na apostila, mas é bem tranquilo. Então, as imagens mostram toda essa interação dentro do ecossistema, entre as populações, entre as comunidades que vivem o ecossistema, entre o seu habitat, o nicho, que é o papel daquele ser vivo, as interações ecológicas, a relação ecológica, harmônica, desarmônica, predação, né, parasitismo, comensalismo e outras questões de organização do ecossistema, tudo bem? Muito obrigado e valeu, galera. Tamo junto sempre.